Pessoal, tudo bem? Márcio aqui da Império Call Enterprise. Pessoal, como eu havia falado, nós estaremos gravando vários vídeos a respeito de estrutura gramatical para que possamos melhorar a nossa comunicação escrita, visando sempre comunicação verbal. Não é? E nós vamos estar, assim, fazendo um comparativo entre a estrutura da língua portuguesa e a estrutura da língua inglesa, para que tenhamos condição de analisar e saber, não é, o posicionamento da estrutura em português e depois como pegar essa estrutura em português e verter para o inglês utilizando a estrutura gramatical correta da língua inglesa. Tá? Portanto, vamos analisar uma frase, assim, eu diria simples, tudo bem? É uma condicional, tá? É esta aqui, ó. Se eu fosse você, eu não faria isso. Agora, eu gostaria muito de observar, não é? Que muitas vezes há um erro de concordância. Tá? É comum, mas aqui no canal eu gostaria de, digamos assim, orientar melhor para que não cometamos esse erro, né, ao falarmos o português. Não é? Portanto, o erro é este aqui, ó. Se eu fosse você, eu não fazia isto, ou eu não fazia isso. Veja bem, ó, eu fazia é pretérito imperfeito. A concordância se dá com o futuro de pretérito. Se eu fosse você, eu não faria. Não é? É como se trabalhássemos assim: olha, se eu estivesse no seu lugar, eu não agiria da forma como você está pensando em agir. Ou seja, eu não falaria, eu não agiria, não é? Ou seja, nada aconteceria se eu estivesse no seu lugar. Então, é como se fosse um alerta, um aviso, não em tom de ameaça, não é? É como se é uma condicional, mas é em tom assim de eu trabalharia um tom de conselho, de um alerta. Olha, se eu fosse você, eu pensaria melhor antes de tomar uma decisão. Então percebe-se claramente que quando trabalhamos, não é, a estrutura corretamente, nós conseguimos ser entendidos por quem não fala a língua portuguesa. E o mais interessante é que ao falarmos corretamente o português, nós também conseguimos trabalhar uma comunicação eficiente. Porque eu gosto muito de dizer aqui no canal que o falar bem português, ele trabalha uma imagem totalmente diferente. Você passa uma imagem diferente quando você fala corretamente o português. Então é apenas uma dica. Não é nenhuma forma assim, o Márcio está ali chamando a nossa atenção. Não, muito pelo contrário. Não é chamar a atenção e sim dar um bom conselho para que você possa, assim, digamos assim, ser melhor visto, não é? Em todo lugar que você decida ir. Falar o português corretamente não mancha a imagem de ninguém, mas pelo contrário, enaltece, não é? Portanto, esta frase aqui que nós estamos analisando, não é? Se eu fosse você, eu não faria isso, não é? Em inglês, nós trabalhamos a seguinte estrutura: If I were you, I wouldn't do it. If I were you, I wouldn't do it. E, e de acordo com uma pesquisa que eu havia feito, não é correto o uso de if I was you. É uma pesquisa que eu fiz, não é? E segundo normas gramaticais, não é? O correto seria if I were you, não é? E nunca utilizar if I was you, não é? Isso é uma pesquisa que eu fiz, né? Estou colocando aqui no canal, tá? Mas também, se alguém chegar e perguntar assim, Márcio, a primeira pessoa do singular, ela concorda com
Was ou were, não é? Evidentemente eu vou falar, concorda com was, certo? Aí é aquela história. Ao questionarmos a estrutura, entramos assim em um campo bastante minado, não é? Porque a estrutura, quando nós trabalhamos, não é, uma condicional, tá? A estrutura diz claramente que a forma correta de trabalhar, se eu fosse você, seria utilizando if I were you e nunca if I was you. Então é aquela questão de você entrar numa pesquisa muito profunda e procurar saber o porquê que a estrutura não é utilizada daquela forma. Mas a forma correta de trabalhar, se eu fosse você, if I were you, e a sua concordância se dá com o futuro de pretérito. Então, ao falarmos if I were you, I wouldn't do it. Seria como se falássemos, se eu estivesse no seu lugar, né, certamente eu não faria isso. Eu não tomaria essa atitude, eu não agiria desta forma como você está pensando. Então, o grande lance aqui do canal é observarmos corretamente não só a estrutura em português, que normalmente vai estar sendo apresentada, como também prestar atenção como, não é, utilizar a estrutura, não é, que foi trabalhada no português, como utilizar a estrutura agora em inglês e se fazer entendido através dela. Esse é o grande, digamos, barato aqui do canal, né? Que a ideia, na verdade, não é impor absolutamente nada, é justamente fazer com que você crie consciência da real importância, não somente do estudo da língua portuguesa, quanto também o estudo da língua inglesa, para que possamos trabalhar uma comunicação eficiente, tanto escrita quanto falada. Não é? É uma dica muito bacana, é uma dica legal, tá? Então, essa é uma dica simples. Eu não vou dizer assim exatamente simples, não é? A frase é simples, mas exige um pouco, não é? De, digamos assim, não vou dizer curiosidade, mas exige um pouco de atenção para que se possa trabalhar de forma correta, não é? Então, uma dica legal, eu realmente espero de coração tê-lo ajudado. E como todos sabem, chamo-me Márcio Antunes aqui da Imperial Call Enterprise e eu vejo vocês no próximo vídeo.